A história inicia com duas garotas prestes a serem enfrentadas por alguns bandidos. Porém, foram impedidos quando um cavaleiro muito grande chega e corta vários deles ao meio com um único golpe. Ele se apresenta como Ark e diz que não aguentava ver aquilo, então os atacou. Em seguida, voltamos ao momento em que o protagonista acordou nesse mundo, sem saber onde estava e apenas reconhecendo os equipamentos que estavam usando, que na verdade, pertenciam ao personagem que ele jogava em um jogo. Quando ele adormeceu em seu mundo enquanto jogava, aparentemente acabou dentro do jogo, e Ark é o nome do seu personagem. No começo ele pensa que está sonhando, mas tudo parece muito real. Ele sai em busca de informações e percebe como sua armadura estava leve, embora seja feita de metal. Ark para testar suas habilidades e com um ataque chamado Wyvern Slash, destrói várias árvores e depois testa um feitiço de fogo. Com isso, Ark percebe que tem todas as habilidades de todas as classes que já usou, o que significa que ele é absurdamente poderoso. Ark decide explorar o mundo, mas percebe que está com fome. Como ele não tem comida e dinheiro, tenta ir para a cidade usando um feitiço de portal chamado Gate. Mas não funciona e ele reaparece bem na frente de onde estava, porque só pode se teletransportar para lugares onde já esteve antes. Depois disso, ele começa a usar um teletransporte curto, que no jogo fazia ele aparecer onde o jogador clicava. Porém, aqui ele só pode aparecer para o lugar onde está olhando. Perto de um riacho, Ark percebe que a água é muito realista e tira seu capacete para ver seu reflexo. E então se lembra como era seu avatar que usava no jogo, basicamente um esqueleto. Isso pode ser ruim para a interação social, já que as pessoas podem achar que Ark é um monstro e acabar caçando-o. E então ele coloca o capacete de volta e decide ser discreto. Ark chega à cidade e observa que parece mais um mundo da Idade Média do que um mundo de fantasia. Mas quando chega em um beco, encontra uma elfa conversando com um homem suspeito, cobrando dele sobre uma investigação mal sucedida. A presença da elfa deixa Ark animado, por parecer mais ainda se tratar de um mundo de fantasia. Ele tenta seguir a elfa, mas ela desaparece. Depois disso, ele encontra uma associação de mercenários e decide conseguir trabalho para ganhar dinheiro, mas precisa de uma licença. Para isso, deve escolher entre animais, criaturas mágicas ou bandidos e caçar 3 deles para receber a licença. O protagonista sai e o atendente da associação comenta com outro cara no balcão que Ark deve ter um filho doente e não teve escolha a não ser se tornar um mercenário para ganhar dinheiro, o que o deixa feliz por já ter uma história para si mesmo. Depois de caçar 2 javalis selvagens e derrotar um orc com um único golpe, ele os coloca em um saco para entregar na guilda. Porém, no caminho ele encontra vários bandidos atacando uma carruagem. Com isso, voltamos para o que aconteceu no começo, quando os bandidos estavam prestes a conseguir o que querem. Ark toma uma decisão e aparece para cortar 4 deles ao meio. Os outros 4 restantes fogem, mas são pegos por um ataque poderoso do protagonista. A empregada chamada Rita agradece a Ark por salvá-las e apresenta a garota nobre chamada Lauren. Quando Rita pergunta se Ark trabalha para algum senhor por causa de sua armadura, Ark se lembra que a premissa do personagem era que, apesar de ser um cavaleiro sagrado, ele possui uma maldição maligna que é o motivo de sua aventura. Contudo, ele desconversa e vai limpar a bagunça enquanto Rita e Lauren vão se trocar. Ark queima os bandidos para que pelo menos se tornem comida de animais selvagens. Porém, também percebe que não se sente culpado por ter os eliminado, e se pergunta se é apenas porque eram bandidos. Quando Rita e Lauren não estão olhando, Ark aproveita para saquear os pertences dos bandidos, e também pega os cavalos deles, assim acompanha as 2 garotas de volta à cidade. De volta à associação, ele finalmente recebe sua licença de mercenário, mas o atendente o avisa que ele esqueceu de pegar uma pedra mágica do orc. Essa pedra pode ser usada para criar itens e armas mágicas, e ele deve sempre pegar a pedra mágica quando matar alguma criatura. O atendente também mostra a ele o quadro dos trabalhos, mas lá estão apenas os trabalhos pequenos. E se Ark quiser trabalhos maiores, precisará se juntar a uma equipe de mercenários. Ele está animado para finalmente estar pronto para trabalhar, e vai a uma estalagem onde finalmente pede comida. O protagonista olha para a pedra mágica, assim percebe que não é apenas um jogo, e ele está muito animado para continuar explorando. No dia seguinte, pela manhã, Ark vai até uma aldeia para seu primeiro trabalho, que é escoltar uma garota chamada Marca para colherem ervas medicinais. E voltando no passado, vemos que ele não quer se juntar a um grupo para conseguir trabalhos maiores, para não correr o risco de expor sua identidade. Marca está sozinha em casa com sua irmã mais nova, e quando Ark chega, ela se assusta, mas logo eles vão para a floresta. No caminho, após ser questionada por Ark,
Marka revela que estava com pressa porque precisa aproveitar enquanto sua mãe não está em casa. Basicamente, o pai de Marka morreu e ele era encarregado de colher ervas medicinais. E então ela quer fazer isso para ajudar sua mãe. Enquanto colhem as ervas, a garota mostra que tem muito conhecimento sobre o assunto. Porém, eles são interrompidos por algo em um arbusto. Quando Ark vai verificar, encontra uma criatura estranha que parece uma raposa de várias caudas. A criatura tem um ferimento na perna. E então Ark usa um feitiço de cura para ajudar. E após ser curado, a criatura quer acompanhar o cavaleiro. Marka sugere que ele dê um nome à raposa, e Ark o chama de ponta por causa do formato de sua cauda. De volta à aldeia, alguns aldeões estavam falando sobre uma besta que foi vista na floresta. E quando a mãe de Marka escuta sobre isso, descobre que sua filha não estava em casa. E enquanto isso, Marka e Ark chegam a uma árvore no meio da floresta. Porém, de repente, um monstro enorme aparece atrás da menina. Com isso, Ark a salva com seu teletransporte e o monstro sopra uma névoa venenosa na direção deles, o que o protagonista desvia facilmente. Ele defende mais alguns ataques da criatura usando sua espada, e o basilisco fica irritado, então tenta petrificar a Ark com seu olhar. Mas o cavaleiro usa o escudo sagrado para criar uma barreira protetora. Após mais alguns ataques do monstro, Ark usa uma habilidade muito poderosa que corta o basilisco ao meio e derrota a criatura. Após a batalha, Marka está feliz e diz que farão uma celebração na aldeia por causa da derrota do monstro, mas Ark pede que ela mantenha isso em segredo. O cavaleiro também nota um anel na perna do basilisco, que então desaparece. Prestes a voltarem, Ark encontra um javali, e então decide levar o animal como presente para a aldeia. De volta para lá, Ark diz que só quer as presas e a pedra mágica da criatura, e fala aos aldeões para compartilharem a carne. Marka encontra sua mãe e pede desculpas, mas ela não se importa, apenas está aliviada por sua filha estar bem. Ark se desculpa por levar Marka à floresta sem consultá-la, e pede à mãe que não brigue com a menina, então ela o agradece. Antes de Ark partir, a irmã mais nova de Marka lhe dá uma coroa de flores como presente de despedida, o que o deixa muito feliz. À noite, na floresta, alguns soldados conseguem matar um basilisco com muito custo. Dois homens analisam um relatório de baixas e também encontram um corpo de outro basilisco perto da árvore. Com isso, eles comentam que o monstro parece ter sido morto com um único golpe, e por uma única pessoa, concluindo que o indivíduo deve ser alguém absurdamente forte. No final, Ark comenta com Ponta que pretende continuar sendo discreto, mas está disposto a enfrentar alguns trabalhos mais difíceis. No dia seguinte, na floresta, a elfa que Ark viu anteriormente está caminhando, até que encontra o protagonista saindo de uma caverna. Voltando um pouco no tempo, vemos Ark derrotando alguns bandidos naquela caverna por causa de uma missão, onde ele encontra tesouros e algumas gaiolas abertas. Enquanto isso, no escritório de Triton, ele recebe notícias que a tentativa de assassinato de Lauren, filha do Lord Luviart, falhou, e os bandidos foram detidos por um mercenário de passagem. Também é revelado que os basiliscos da floresta foram colocados lá por Triton, e descobrimos que ele apoia secretamente o príncipe da Caris, que tem o objetivo de ajudar a invasão do seu próprio reino, enquanto Luviart tem o apoio do outro príncipe chamado Sect. Finalmente, Triton diz a seu criado para enviar algumas mercadorias, e ter cuidado para não chamar a atenção da princesa Yuriarna. Longe dali, perto da caverna, a elfa ataca Ark, que pensa que ela é uma das bandidas que sobreviveu. Ele evita todos os ataques e ao ver quem era, percebe que algum mal entendido aconteceu. Contudo, ela para de atacar quando vê Ponta no ombro do cavaleiro, e ela diz que ele é uma criatura espiritual, e que são muito cautelosas e dificilmente se aproximam de humanos. Com isso, a elfa entende que Ark não é um bandido, e diz que os bandidos na caverna estavam sequestrando elfos para vendê-los como escravos. Ark oferece sua ajuda, mas ela recusa porque é um problema dos elfos. No entanto, depois que ela se afasta, Ark entende que isso é como se fosse um evento do jogo, o que o deixa muito animado. No dia seguinte, Ark vai com Ponta para a floresta, porém vê alguns bandidos com crianças elfas. Vendo aquilo, ele estava prestes a agir, mas a elfa de antes aparece do nada, eliminando dois bandidos. Ao verem que ela também era uma elfa, eles pretendiam capturá-la, porém não tinham chance. E vendo isso, o filho de Triton ameaça machucar as crianças se ela não se entregar. Com isso, a guerreira elfa fica parada e um dos bandidos tira seu manto. Porém, Ark decide ajudar e aparece atrás do garoto, acertando-o com um golpe tão forte que o lança para longe. Com a ajuda de Ark, a elfa termina rapidamente com os bandidos restantes, e eles libertam as crianças. Elas percebem que eles estão usando colares que devoram mana, o que os impede de usar magia espiritual, então não podiam escapar.
Ark usa magia para remover os colares e também cura o ferimento de uma das garotas, o que faz a elfa perceber que o protagonista não é um cavaleiro comum. Então ela chama um pássaro, que é uma criatura mágica capaz de gravar vozes e transmitir mensagens, e o envia para chamar outros elfos para levar as crianças embora. A elfa reconhece que Ark é um humano diferente, e finalmente se apresenta como Ariane e agradece a ele por sua ajuda. O pássaro retorna e traz uma mensagem para Ariane, que precisa fazer um resgate em Diento. Então ela contrata Ark como mercenário para ajudar nessa missão. Após aceitar, Ark usa a magia de portal para ir com Ariane para a cidade, e eles encontram um colega da elfa chamado Danka. Após uma breve conversa, Danka diz que os elfos desaparecidos estão em uma propriedade perto de um distrito de lazer. Como está movimentado, eles decidem esperar a noite para invadir. E como ainda é cedo, Ark aproveita o tempo livre e usa o dinheiro que conseguiu dos pertences dos bandidos para comprar comida, escondendo-se em um beco para que ninguém veja seu rosto. Quando a hora chega, Ark, Ariane e Danka se aproximam do local da missão, mas não percebem que alguém está os seguindo. Ark usa o movimento dimensional para chegar no telhado da propriedade, impressionando os elfos. Ao invadir o local, o grupo encontra pessoas mortas nos quartos, e entendem que outra pessoa já havia invadido o local. E então o grupo se divide para procurar as crianças. E em outro quarto, Ark encontra mais pessoas daquele jeito, até que de repente alguém o ataca. Finalmente a pessoa que estava o seguindo aparece, e começa a lutar com Ark. Ela é uma ninja com orelhas de gato, mas desiste de atacar quando vê que Ark está acompanhado por Ponta. A ninja conclui que ele está lá para resgatar as crianças elfas, e então, como uma forma de desculpas, dá a ele um pergaminho. Ela diz a ele que as crianças estão presas no subsolo, e antes de sair avisa que há mais 2 elfas sendo mantidas presas na mansão do nobre. Ark abre o pergaminho, que na verdade é um contrato de compra de escravos elfos. E então Danka e Ariane leem um documento e encontram o nome do Senhor de Diento no papel. Para evitar complicar as coisas falando sobre a ninja, Ark mente que obteve a informação e o contrato após interrogar um dos bandidos. Nesse ponto, mais alguns inimigos aparecem, mas Ariane os elimina com um ataque de fogo de sua espada. O grupo finalmente resgata as crianças e sai do local com um portal de Ark, e também retira o colar delas, deixando Danka impressionado. Ark e Ariane vão para a mansão resgatar os elfos restantes, e Danka fica com as crianças para levá-las para casa. Eles invadem a mansão, mas acabam fazendo barulho e alertando os guardas. No entanto, Ark consegue se disfarçar de estátua. Quando Triton está prestes a fazer maldades com as elfas, seu criado o interrompe para avisar sobre os intrusos. Porém, Ark e Ariane chegam ao local, derrubando a parede. Ela derruba Triton com um golpe baixo e enquanto ela está batendo nele, Ark encontra uma sala secreta. As elfas capturadas também se vingam de Triton e Ariane cuida dos guardas que acabaram de chegar. Ela diz para elas se encontrarem com Danka, enquanto Ark explora a sala secreta. Há muito ouro lá dentro e o protagonista engana Ariane com a desculpa que se levarem todo o dinheiro, essa organização maligna demorará muito para se restabelecer. De repente, várias explosões começam a ocorrer no palácio, e eles não sabem quem está por trás disso, então Ark usa um portal para sair com Ariane e o tesouro. Do lado de fora, Ariane paga Ark por sua ajuda, embora seja pouco comparado a todo o ouro que ele pegou. Então ela o convida para ir à aldeia dos elfos, para ajudar nos resgates em outros lugares, o que deixa Ark muito animado para explorar a aldeia dos elfos. Ariane diz que ele precisará da permissão do ancião, mas ela conhece um em quem pode confiar. Contudo, o protagonista precisaria mostrar seu rosto, e então ele revela a verdade para Ariane e ela promete que não tentará atacá-lo. E então, pela primeira vez, Ark mostra seu verdadeiro rosto para alguém. E quando ela pergunta sobre, ele revela que não sabe e diz que ele simplesmente apareceu nesse mundo assim. Ele comenta que deve ser uma maldição, mas obviamente conta toda essa história porque não pode simplesmente dizer que acabou em outro mundo parecendo o personagem de um jogo. Ariane assume que ele não é um morto-vivo porque conseguiu usar poderes de cura, além de estar acompanhado por Ponta. E então ela promete que o segredo dele estará seguro entre os elfos. E se isso for uma maldição, o ancião deve ser capaz de ajudar de alguma forma. E em outro dia, em Olaf, a capital do reino de Hoden, o rei Carlon conta aos seus filhos sobre Triton e pergunta se sabiam sobre algo do que aconteceu. O príncipe Sect responde que não sabe, mas conta sobre rumores de que os responsáveis são elfos, porque Triton quebrou o acordo ao capturar elfos para vender ao Império do Oriente. O segundo príncipe, Dakaris, pergunta se seu irmão tem alguma prova, mas Sect pergunta se Dakaris está defendendo Triton.
O segundo príncipe fica bravo e o rei decide que o que aconteceu em Diento deve ser investigado e pede a opinião de Yuriarna, a qual revela que ouviu esses rumores e se preocupa que isso possa romper o tratado com os elfos. Com isso, ela sugere que eles falem com os elfos sobre isso. E então o rei ordena que a princesa vá para Lambort e fale com eles. No dia seguinte, no castelo, Yuriarna conversa com seu servo e revela saber que seu irmão Dracarys está envolvido no comércio dos elfos. Mas ela quer se concentrar mais na missão diplomática por enquanto. Ark e Arianne chegam na aldeia dos elfos. Em frente ao portão de entrada, Arianne solicita uma audiência com o ancião e diz a Ark para esperar lá. Depois de um tempo, a elfa retorna e ela o convida a entrar. Eles vão para Arfrey, onde o ancião Dylan e a sua esposa Glennis vivem. Nesse momento é revelado que eles são os pais de Arianne. O ancião agradece a Ark por sua ajuda e o cavaleiro explica o que aconteceu em Diento. E então Dylan diz que essa informação deve ser levada à reunião dos anciões, junto com o contrato de compra que Ark trouxe como prova. Glennis traz o jantar após a conversa e os elfos os tranquilizam, dizendo que já conhece sua condição. E então Ark fica mais confortável e tira seu capacete para comer com todos. No dia seguinte, Dylan e Arianne vão para Maple para a reunião dos anciões, onde o ancião-chefe chamado Brian revela saber sobre o que eles falarão. Enquanto isso, Glennis mostra a aldeia para Ark e pede para treinar com ele. Na reunião após os relatos sobre Triton, os anciões discutem o que devem fazer. Como já se passaram 600 anos desde a última guerra, poucos humanos conhecem a história, ao contrário dos elfos que vivem por muito tempo. E então, após uma discussão sobre declarar guerra ou não, os anciões decidem continuar as operações para libertar os outros elfos enquanto observam a reação do reino de Roden. E enquanto isso, Glennis revela a Ark que foi ela quem treinou Arianne, e que os elfos como ela são abençoados com dons físicos. E então os dois começam uma luta para que ela possa testar a força de Ark, e saber se pode confiar nele para proteger sua filha. Glennis é muito rápida e acerta vários ataques, derrubando Ark facilmente, o que o faz entender que status não são tudo. Depois de um tempo, Ark consegue surpreender sua oponente com um movimento dimensional e chega atrás dela, mas mesmo assim Glennis o acerta. Após o treinamento, Ark vai tomar banho, sendo essa sua primeira vez em uma banheira nesse mundo. Arianne também chega de sua viagem para tomar banho, mas se assusta ao ver o esqueleto na banheira, causando uma situação embaraçosa. Mais tarde, o pai de Arianne conta a ela o que foi decidido na reunião. Sua filha continuará investigando os nomes do contrato, e ele quer contratar Ark para ajudá-la na missão, mas ele não tem muito para pagar, e então decidiu compartilhar informações como pagamento. O ancião diz a ele que há uma fonte no território dos Dragonoides, que pode quebrar qualquer maldição, onde há uma árvore rara que cresce onde vive o Lorde Dragão. Antes de dormir, Ark se pergunta se isso realmente é uma maldição, porque ele na verdade inventou essa história. Contudo, quando Ark testa uma magia para retirar a maldição de seu braço, ele volta a ser de carne. Porém, rapidamente desaparece alguns segundos depois. Ark tenta mais algumas vezes, mas sempre volta a ser apenas osso, o que significa que a maldição não pode ser quebrada daquele jeito. No dia seguinte, Ark e Arianne partem em busca de chegar o mais rápido possível onde os elfos presos estão. E então preferem atravessar o caminho mais curto, que também é o mais perigoso. Na manhã seguinte, a princesa Yuriarna e sua serva deixam Olaf em direção a Lambort, mas parece que há alguém as observando nas sombras. E enquanto isso, Ark e Arianne estão atravessando a floresta, e a elfa comenta que caudas de lobos assombrados podem ser usadas para fazerem véus de noiva, o que a lembra que sua irmã está prestes a se casar. De repente eles são atacados por alguns lobos, mas as feras desaparecem quando são atacadas. Só então Ark se lembra que esses lobos podem criar múltiplas ilusões de si mesmos, o que eles usam para enganar os aventureiros. Ark encontra o lobo alfa da matilha e tenta acertar a criatura, mas o lobo salta e então o cavaleiro vê um anel no calcanhar do lobo, igual ao basilisco de antes. Em um movimento rápido, Ark corta o anel com sua espada, assim as feras param de atacar e vão embora quando o anel desaparece. O protagonista conta a Arianne sobre o anel, e eles tentam entender o que é, mas então a elfa coleta as caudas dos lobos que eliminaram para fazer o presente de sua irmã. E enquanto isso, Yuriarna é atacada na carruagem e ao mesmo tempo, Ponta parece sentir algo e sai correndo. Alguns bandidos aparecem e matam a serva e a princesa, até que Ponta chega e esbarra no rosto de um deles. Quando ele puxa a criatura de seu rosto com a intenção de matá-la, Ark aparece por trás e quebra o braço do inimigo. Ark se pergunta se deveria reviver a garota nobre, já que em um jogo isso provavelmente seria recompensado.
Mas nesse mundo o resultado pode ser diferente. Nesse momento os lobos assombrados aparecem para ajudar o protagonista, e Ark se junta a eles para eliminar os criminosos. Assim, quando a luta acaba, os monstros vão embora. E como ninguém está olhando, o Ark usa magia para reviver a princesa. Ele tenta reviver os outros, mas a magia só funciona em alguns, pois dependendo de como for o ferimento e quanto tempo a pessoa morreu, ela pode ter mais eficácia. Após acordar, a princesa acredita que o que aconteceu foi um milagre de Deus, e ela faz um discurso motivacional para os soldados, que ficam muito mais animados para seguirem a jornada. Depois disso, ele e Ponto retornam para Ariane e chegam à capital real. Eles passam por uma briga de rua em que uma única garota derrota vários delinquentes de uma vez. Assim, ela se aproxima dos viajantes. Ark reconhece que essa é a ninja de antes, e a garota elogia seu trabalho em libertar os elfos. Ark diz a Ariane que na verdade foi a garota que conseguiu aquele contrato de compra de escravos. Com isso, ela se apresenta como Shiomi, e diz que é uma das 6 ninjas do clã Jinshin. Eles param para conversar em uma estalagem, e depois de se apresentarem, ela pede ajuda para libertar outros membros de seu povo. Shiomi oferece informações sobre o paradeiro das pessoas listadas no contrato como pagamento. Como Ark já foi contratado para ajudar os elfos, ele pergunta a opinião de Ariane. E como ambas estão lutando para libertar seu próprio povo, a elfa concorda em ajudar Shiomi. No castelo, Dakaris está muito zangado com as notícias que Yuriarna ainda não foi morta, e com as pessoas que estão atrapalhando o comércio de escravos. Com medo que os salvadores de sua irmã o ataquem, o príncipe parte para se esconder em um lugar seguro. Enquanto isso, Shiomi caminha com Ark e Ariane, e fala sobre a história de seu clã. Shiomi conta que o grande fundador era um humano chamado Hanzo, e viveu durante a guerra há 600 anos, o que faz o protagonista suspeitar que ele era Hattori Hanzo. Ele assumiu o povo dela e foi contra as injustiças do Império. Assim, o clã Jinshin foi fundado. Depois de um tempo caminhando, eles finalmente chegam ao maior mercado de escravos da capital. Shiomi está disposta a salvar o maior número de pessoas, mas sabe que nem todos sobreviverão, porque haverá vários ataques em outros lugares ao mesmo tempo. Contudo, eles iriam se concentrar onde há mais escravos, o que provavelmente envolverá a guarda real. Porém, Ark avisa que pode usar o teletransporte, e com isso pode ajudar a reduzir o número de vítimas. A noite chega e eles se preparam para o ataque. Ark coloca uma máscara estranha e conhece Goemon, um ninja musculoso que parece atacar o protagonista. Porém, isso era apenas um jeito estranho dos dois idiotas se cumprimentarem. Ark vai com Goemon para atacar o mercado pela frente. Enquanto isso, Shiomi e Ariane invadiram pela retaguarda. Quando ele se aproxima do portão, os guardas tentam agir, mas Goemon usa um ninjutsu que cria grandes espinhos de pedras em seu ombro, e depois avança com Ark, fazendo com que eles derrubassem o portão. Lá dentro, eles encontram vários outros soldados e a luta começa. Do outro lado, Ariane e Shiomi ouvem uma gritaria e entendem que essa é a distração. Os guardas perto do portão tentam atacar os invasores, mas Ark derrota vários soldados facilmente. Goemon usa um ninjutsu que transforma seu corpo em metal e se protege dos ataques. E Ark usa uma magia poderosa, forçando os soldados a chamar reforços. Finalmente, Goemon usa outro ninjutsu, e com uma magia poderosa de Ark, os feitiços são potencializados como um ataque combinado, o que faz o lugar desabar sobre eles. Em seu esconderijo, Dakaris recebe notícias do ataque ao mercado e ordena que mais soldados sejam enviados ao local. Enquanto isso, como todos os soldados foram enfrentar Ark e Goemon, Ariane e Shiomi conseguem invadir o local e outros ninjas também invadem outros mercados ao mesmo tempo. As garotas chegam a uma porta trancada e Shiomi abre facilmente com uma ferramenta. Os guardas de dentro continuam seguindo para o portão principal, mas alguns encontram Ponta que estava com as garotas. A ninja rapidamente usa um ninjutsu de água e derruba os inimigos sem problema. Outros soldados vêm do outro lado, e dessa vez Ariane os elimina usando magia de fogo. Sem perder mais tempo, eles chegam às celas dos escravos e os libertam. Nesse momento, mais guardas chegam ao local. Então Ariane assume enquanto Shiomi lidera os prisioneiros para fora da prisão. Goemon e Ark se levantam dos escombros e a garota logo os cumprimenta, dizendo que reuniram todos em um salão. Com isso, Goemon fica lá para enfrentar os soldados que estão prestes a chegar, enquanto os outros 3 vão libertar mais prisioneiros. Tudo está indo bem até que Shiomi encontra uma cela com pessoas de seu povo mortas. Os outros prisioneiros avisam que os inimigos não valorizam os doentes e feridos. A cena é triste, mas o grupo precisa seguir o plano. Dessa forma, Ark usa o portal para levar os prisioneiros para fora do mercado, e depois retorna para ajudar Goemon na batalha. Eles combinam ninjutsu com a magia e novamente derrotam todos os soldados com grande facilidade.
Após completar a missão, o grupo crema os prisioneiros mortos e os espíritos são levados para o céu. Dracarys está furioso com tudo o que está acontecendo, e enquanto reclama com o General Cetrion, o príncipe é pego de surpresa e o subordinado o atinge no coração. E então Seket chega ao local, revelando que Cetrion estava trabalhando para ele como agente duplo, e agora eles vão usar essa confusão no mercado para justificar a morte do segundo príncipe. Também é revelado que eles sabem sobre a tentativa de assassinato contra Yuriarna, e Seket planeja anunciar que ela foi morta por Dracarys, enquanto na verdade foi ele que mandou os assassinos, enquanto seu irmão apenas havia enviado os lobos. No dia seguinte, em Lamburt, Yuriarna finalmente termina sua jornada e se encontra com sua irmã mais velha, que revela que a notícia que ela foi morta por Dracarys já se espalhou. E Yuriarna não sabe se o ataque foi obra de Dracarys ou Seket, mas ela pede que o fato de ter sobrevivido seja mantido em segredo. Sem que Seket saiba da situação, Yuriarna pode agir em segredo e falar com os elfos em breve. E enquanto isso, Ark e Arianne continuam sua jornada, após Gyome dizer a eles que as pessoas na lista do contrato e os elfos escravizados restantes estão todos no Império de Revlon. Na capital de Revlon, o Imperador Domitianus é informado sobre as mortes de Dracarys e Yuriarna, e é revelado que os anéis de monstros foram fornecidos pelo próprio Imperador. A caminho do Império de Revlon, eles passam por um deserto cheio de wyverns, e a presença desses monstros faz com que o pássaro sussurrante tenha medo de viajar para enviar mensagens. E então Ark usa uma magia poderosa de raios para assustar os wyverns. Nesse ponto parece que alguém está observando os viajantes, e então Arianne e Ark param em uma taverna para revisar o caminho que irão seguir. A elfa está um pouco relutante e explica que no Império não é ilegal capturar elfos, e isso tornará a viagem mais perigosa para ela. De repente, um elfo de óculos aparece para falar com eles. Ele viu o que Ark fez no deserto e se apresenta como Karsi. Apesar de ser um elfo, ele parece ser conhecido e ter um bom relacionamento com todos os humanos daquele lugar. Karsi explica que vive nessa cidade humana há 10 anos e ganha vida estudando a biologia dos monstros. Ele pede a eles que ajudem a capturar alguns monstros para seus estudos, e como pagamento dará a eles um mapa do Império e um livro com informações sobre os monstros. Arianne hesita, mas Ark realmente quer o livro sobre os monstros, e então eles acabam aceitando o trabalho. No dia seguinte, eles encontram Karsi no deserto. O grupo viaja de carroça e leva algumas cabeças de goblins para usar como isca para os vermes de areia. Depois de um tempo de viagem, Arianne nota que a parte de trás da carroça com os goblins desapareceu, e de repente um verme de areia gigante aparece. Sabendo que a fraqueza do verme é fogo, a elfa tenta usar um ataque de fogo, mas não tem efeito e o monstro quase a atinge, porém Ark aparece para ajudá-la. O cavaleiro segura o verme pela boca e com sua força absurda tira o verme da areia e o joga para longe. Quando a criatura cai no chão, é mostrado que havia um anel embutido em sua pele, e com o verme derrotado, Karsi entrega o livro e o mapa. Depois tem uma conversa com Arianne sobre os humanos. Ele acredita que um dia as duas raças viverão em paz umas com as outras. O elfo também conta sobre uma notícia que ouviu em uma cidade portuária em Roden, onde o senhor da cidade se casou com uma elfa. Ela iria ser vendida como escrava, mas o humano a libertou e os dois se apaixonaram. Assim, após a conversa, Ark e Arianne continuam sua jornada. Algum tempo depois, eles chegam a Revlon e agem discretamente para obter informações, descobrindo que monstros apareceram na fronteira da cidade e que muitas pessoas desapareceram ultimamente. Antes de se reunir com Arianne, Ark salva uma mulher de alguns homens, e ela o abraça para agradecê-lo, o que deixa Arianne com muitos ciúmes. Mais tarde é mostrado que os bandidos que perturbaram a mulher trabalham para Fumba, um bárbaro que estava envolvido com o Imperador e com os anéis encontrados nas criaturas. Eles queriam levar a mulher para servir de alimento para os monstros, mas como não conseguiram, o vilão usa seus próprios homens como alimento. À noite, Ark e Arianne chegam ao suposto local onde os elfos estão sendo mantidos, e aparentemente Arianne tem informações mais precisas do que Ark, mas como está brava com ele, não fala nada. Eles entram de maneira furtiva e o local parece vazio, mas eles encontram uma passagem secreta para o porão. Ao andar mais um pouco e enfrentar alguns guardas, eles encontram um lugar muito grande onde Fumba aparece. Quando ele vê Arianne, diz para ela matar Ark e a elfa ataca seu companheiro imediatamente. Ele tenta usar o desencantamento, mas não funciona, e após mais algumas tentativas, Ark percebe que há algo no capuz de Arianne. Ponta avança e puxa um diabrete, a criatura que estava confundindo a elfa com ilusões em sua cabeça. Dessa forma, Ark derrota o monstro e Arianne desmaia.
Fumba revela que pode controlar os monstros e no centro dele o protagonista vê alguns anéis iguais aos vistos nas criaturas anteriores. Fumba chama um tigre gigante para enfrentar Ark, mas primeiro o cavaleiro pergunta sobre os elfos que foram trazidos para esse lugar há 4 meses. Com isso, o vilão conta que grande parte deles foram usados para experimentos mágicos, e acha engraçado ao dizer que os outros serviram de alimento para seus animais. Isso deixa Ark furioso, então com um golpe corta a cabeça do tigre gigante. E mesmo Fumba trazendo vários outros monstros, o protagonista derrotou todos sem dificuldade. Contudo, um ogro estava prestes a acertar Ariane, porém Xiaomi apareceu e a salvou. Quando Fumba tenta chamar as outras criaturas, a ninja diz que seus parceiros já exterminaram elas. De repente, o lugar começa a desmoronar e outra das criaturas de Fumba despertou. No lado de fora, a criatura se liberta e Ark vê que o monstro é uma Hydra. A criatura gigante ataca o grupo do protagonista e Fumba acredita que eles estão mortos. E então manda a Hydra para a cidade se alimentar. E enquanto a Hydra se afasta, vemos que Ark defendeu o ataque com seu escudo. E então Ariane e Xiaomi decidem derrotar Fumba, e enquanto o protagonista enfrentará um monstro gigante. De longe, os soldados da cidade avistam a Hydra e se preparam para a batalha. Mas de repente Ark atinge um olho do monstro. A criatura tenta atacar Ark, mas ele se move rapidamente e acerta o peito dela com seu escudo. Porém, mesmo cortando algumas cabeças dela após isso, ela conseguia se regenerar. Percebendo que essa criatura é poderosa demais, o cavaleiro usa um feitiço de invocação e traz um demônio gigante para enfrentar o monstro. E enquanto isso, Ariane e Xiaomi encontram Fumba. Ele se gaba de controlar a Hydra, mas Ariane diz que ele é fraco e tenta compensar isso com o poder de outros seres. Fumba fica com raiva e a luta começa. Porém, ele não tem chance contra as duas, e quando Xiaomi ataca suas costas, ele perde o controle da Hydra, pois eram as tatuagens mágicas que permitiam que ele controlasse os monstros. Fumba diz que agora a Hydra está fora de controle e matará todos, mas Ariane não se abala porque confia em Ark. Assim, ela conjura as chamas mágicas da espada e dá um fim no vilão. Por outro lado, a batalha entre o demônio e a Hydra começou, e ele demonstra ser mais poderoso que ela. E então, com a ajuda de Ark, que joga o monstro para cima, o demônio finaliza com um golpe de fogo extremamente poderoso. Depois disso, o dia amanhece e Ark vai até seus companheiros, avisando que seu monstro desaparecerá em cerca de 1 minuto. E então o pássaro sussurrante aparece com a notícia que a princesa Yuriarna se encontrou com um dos anciões elfos, o Lord Fangas. Na reunião com o ancião, a princesa promete que o reino de Hoden assumirá a responsabilidade por quebrar o pacto com os elfos, e comenta que se a apoiarem como rainha, ela criará uma aliança com os elfos, o que o ancião aceita. E enquanto isso, o grupo de Ark continua, e Ariane comenta que está surpresa ao ouvir que há humanos dispostos a fazer esse tipo de ação pelos elfos, o que é fácil lembrar das palavras de Karsi, que aparentemente está mais certo do que ela imaginava. E em Hoden, Sect recebe a notícia que Yuriarna está viva, e que ela está ganhando apoio popular, tornando-a a favorita para suceder ao trono. Em Revlon, o imperador é informado sobre a morte da Hydra e de Fumba, o que não é muito importante para ele, pois ainda tem os anéis de que precisa. Porém, ele se preocupa com o fato de haver alguém capaz de matar a Hydra. Com isso, voltamos para o protagonista e seu grupo, onde Xiaomi descobre sobre a maldição de Ark, e eles vão rumo à próxima jornada. Bom pessoal, essa foi a primeira temporada de Kaikotsu Kishi. Se gostaram do vídeo, deixem um like e comentem aqui embaixo sobre esse anime. Até a próxima!